Além de investidor, eu também sou contador. E a gente está chegando agora no prazo para a declaração de imposto de renda referente ao ano de 2025. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui de uma maneira bem detalhada, como você pode declarar todos os seus investimentos, seja ele em renda variável, renda fixa, investimento no exterior. Esse vídeo você pode usar como um passo a passo para você fazer a sua declaração de imposto de renda esse ano. No momento em que eu gravo esse vídeo, a Receita Federal ainda não divulgou o programa para a declaração de 2026. Então eu vou usar o programa de 2025, mas é provável que tenham poucas alterações do ano passado para cá. Também é importante salientar que as mudanças quanto à isenção de imposto de renda começaram a valer agora em 2026. Portanto, as alterações vão ser só na declaração de 2027. Então, basicamente, a gente segue a regra antiga que vinha sendo válida até o ano passado para a declaração de imposto de renda. Então, vamos aqui para a tela do computador para a gente entender quem está obrigado a declarar agora em 2026. Todas as pessoas que tiveram rendimentos tributáveis, ou seja, rendimentos fruto de salário, prolabore, acima de 33.880 por ano. Todo mundo que teve rendimento isento, seja fruto de distribuição de lucro da sua própria empresa ou de alguma aplicação financeira acima de 200 mil, e também rendimentos exclusivos na fonte, que são aqueles rendimentos em que a fonte pagadora, ou seja, a pessoa ou a empresa quem vai lhe pagar, já retém o imposto. Todo mundo que possui mais de 800 mil em bens, quem teve operações em bolsa ou nos mercados de derivativo acima de 40 mil por ano, isso inclui compras e vendas, ou seja, se você comprou 20 mil e vendeu 21 mil, você já teve operações acima de 40 mil, então você está obrigado a declarar. Quem teve ganho de capital na venda de bens, então você comprou um imóvel por 500 mil e vendeu por 550, então você teve um ganho de capital nessa operação, você também está obrigado a declarar. E quem aferiu rendimento no exterior, de qualquer ordem, de qualquer grandeza, também precisa declarar. E só destacando aqui que quem se enquadra em um ponto de exigibilidade da declaração de imposto de renda precisa fazer a declaração completa. Ou seja, se você não tem 800 mil em bens, mas teve rendimentos tributáveis acima de 34 mil, então você precisa declarar inclusive os seus bens que, por exemplo, somado dá 500 mil, inclusive os seus rendimentos isentos que somados deram 20 mil. Então a sua declaração ela precisa ser completa e contemplar todos os itens que a Receita Federal exige. O prazo para a declaração geralmente ele inicia no dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio, e vale salientar também que aqui eu listei os principais pontos que geram a obrigatoriedade da declaração de imposto de renda, mas eu não citei todos. O que eu citei aqui são pontos que abrangem a maior parte da população. Então, dando continuidade aqui, vamos para a parte prática de como você pode fazer a sua declaração de imposto de renda. Você pode procurar aqui no Google pelo programa IRPF, entrar no primeiro link e fazer o download diretamente da página do gov.br no segmento da Receita Federal. Depois do download é só abrir o arquivo e seguir com a instalação clicando em avançar. Tendo completado a instalação, você vai abrir aqui, só relembrando novamente que eu estou usando para a gravação desse vídeo ainda o programa do ano passado, IRPF 2025, e vindo aqui na aba de nova, você vai ter 3 opções para início da sua declaração de imposto de renda. Eu recomendo fortemente que você utilize essa primeira opção, que é iniciar com a declaração a partir da pré-preenchida, ou seja, basicamente você vai importar as informações que o governo já tem da sua declaração de imposto de renda. Praticamente aqui vai entrar todos os seus rendimentos tributáveis, uma boa parte dos seus rendimentos isentos, parte dos seus bens, que a Receita Federal também já tem a informação, praticamente todos os seus investimentos e rendimentos em renda fixa. Então é uma mão na roda se você utilizar essa opção de importação a partir da declaração pré-preenchida, e aí é importante que o seu nível de confiabilidade no gov.br seja no mínimo ouro ou prata. Caso você não utilize essa opção, o que você pode utilizar, a segunda melhor opção, é iniciar importando a declaração a partir do ano anterior, e eu vou te mostrar aqui como você pode obter esse arquivo lá no ECAC da Receita Federal. E por fim, a terceira opção e a mais trabalhosa é a opção de iniciar a declaração em branco, que aí você vai ter que digitar todos os dados de todas as abas do programa. E mostrando aqui como você pode iniciar a partir da pré-preenchida, você marca aqui que é uma declaração própria, clica em OK, ele dá esse aviso aqui de que é necessário uma autenticação digital e você clica que deseja prosseguir. Em seguida, você informa o seu CPF e a senha do seu gov.br. Tendo feito isso, já vai aparecer aqui a mensagem de que a autenticação foi realizada com sucesso, e em seguida o programa já vai disponibilizar a abertura da sua declaração de imposto de renda com diversas informações
informações preenchidas. E é claro que todas essas informações que foram pré-preenchidas antes de você finalizar e transmitir a declaração, é recomendado que você revise-as. Ainda assim, se você não conseguiu fazer a importação da declaração pré-preenchida, você pode vir aqui no site do ECAC, também fazer o seu login com o gov.br, e quando você acessar a página aqui, você digita Meu Imposto de Renda, vem na primeira opção, seleciona a declaração do ano anterior e vindo aqui em Documentos e Arquivos, você consegue fazer o download dessa opção aqui, que são os arquivos da declaração. Essa opção é a que permite que você baixe o backup da declaração anterior para fazer a importação e já ter todos os dados da declaração do ano anterior na declaração do ano atual. Então, após o download, você volta aqui no programa da declaração do imposto de renda, clica em iniciar importando declaração de 2025, já que você vai estar no programa atual, seleciona o arquivo que você fez o download e você vai obter essa mensagem de importação da declaração realizada com sucesso, em que todos os dados do ano anterior já vão estar importados, mas todos os dados do ano atual você vai precisar consultar cada um deles e declarar à mão. E aí, antes da gente prosseguir e de fato começar a fazer a declaração de imposto de renda, imputar as informações, é importante destacar que tudo que eu vou fazer aqui é na mão, ou seja, todas as informações de ações, os rendimentos obtidos, eu vou colocar à mão, mas hoje em dia já existem plataformas que te ajudam no momento da declaração do imposto de renda, como a plataforma do próprio governo, o Revai, embora a gente tenha visto vários usuários reclamando de informações incorretas, mas também tem outras plataformas privadas como a MyProfit e a Grana Capital. Então, se você utiliza alguma dessas plataformas, é uma mão na roda, mas para fins de exemplificação do que a gente vai fazer aqui, a gente não vai utilizar nenhuma plataforma externa, ou seja, a única coisa que você vai precisar de fato são os documentos oficiais dos seus investimentos para utilizar como base para a declaração do imposto de renda. E aí os dois documentos que você vai precisar para a declaração de ações é a nota de corretagem ou nota de negociação fornecida pela sua corretora de investimento e o informe de rendimento do banco que tem a responsabilidade pela escrituração daquelas ações que você comprou. Dando como exemplo aqui, essa é uma nota de corretagem e aqui a gente tem as informações da data em que ocorreu a operação, o tipo de operação, se foi uma compra ou venda, qual foi o ativo negociado, a quantidade de cada um desses ativos, o preço médio para cada um deles e o valor total da operação. Já para um informe de rendimentos, a informação que você vai ter é do total que cada uma das empresas pagou de dividendos e de juros sobre capital próprio. Então, aqui a gente tem um exemplo de ações que são escrituradas pelo Banco Bradesco, em que a gente tem a identificação aqui de cada uma das empresas. Então, por exemplo, a Tupi, a número 1, pagou de rendimentos isentos dos dividendos um total de 107,42 e de juros sobre capital próprio, tem um rendimento com tributação exclusiva na fonte, foi pago o total de 151,98, mas já foram também declarados a serem pagos em um período futuro 828,41, o que totaliza de juros sobre capital próprio a quantia de 980,39. E aqui, por fim, a gente também tem o saldo dos ativos em custódia, então a quantidade de ações no começo e no final do ano. Esse informe de rendimento, como eu falei agora há pouco, você consegue obter com os bancos escrituradores de cada uma das ações que você tem. Em cada uma das ações que você investiu, você precisa saber quem é o banco escriturador, entrar em contato com esse banco, se você não já recebeu essa informação por e-mail, e solicitar o informe de rendimento dos ativos escriturados. Se você não tem essa informação e não tem como conseguir também as notas de corretagem da sua corretora por qualquer motivo, existe uma outra maneira de a gente conseguir essa informação, mas é importante a gente destacar que, caso você venha a ser intimado pela malha fiscal, o documento que tem valor fiscal das informações que você colocou na declaração são esses dois: a nota de corretagem ou nota de negociação fornecida pela corretora de valores e o informe de rendimento dos bancos que tem a escrituração das ações que você investiu. A outra opção, como eu falei, é acessar o site da B3 e vir aqui na área do investidor. E faz o login aqui com o seu CPF e senha, e após ter feito o acesso no canal do investidor da B3, você clica na opção de status, vem na aba de negociação, clica em filtrar, seleciona o período desejado, ou seja, todo o ano de 2025, clica em filtrar, depois vem na opção de baixar, seleciona o arquivo em Excel e clica para baixar. Uma vez com a planilha aberta, você pode vir na opção de dados, clicar em filtrar, em seguida filtra o tipo de movimentação, vamos selecionar suas compras aqui e seleciona ativo por ativo que você deseja calcular
calcular o custo médio. Então o ativo selecionado aqui foi a Allos. Em seguida a gente tem a aba de quantidade, o preço médio de cada uma dessas operações e o valor total de cada uma delas. O que a gente precisa agora é do custo médio total das operações de compra. E a gente obtém essa informação somando cada uma dessas compras aqui. Como a gente filtrou, é importante que você selecione célula a célula aqui no Excel, porque se você puxar a fórmula de uma vez só, pegando da primeira célula até a última, ele vai somar também os valores que estão ocultos por conta do filtro. Então a gente teve um total de 12 mil ações compradas para a Allos, enquanto o valor total da soma dessas 12 mil ações deu 253.942. Portanto, o custo médio total das operações de compra é só dividir 253.942 por 12 mil, a gente vai ter um custo médio da ação de R$ 21,16. E aí é importante dizer que se por acaso você já tinha 1.000 ações no ano anterior que somavam um total de R$ 24 mil, por exemplo, o seu novo custo médio não vai ser R$ 21,16, mas sim a soma do total dessas operações realizadas no ano de 2025 e já considerando também o que você já tinha no ano anterior. Nesse caso aqui, o custo médio seria de R$ 21,38 ao invés de R$ 21,16. E é importante destacar aqui também que se durante o período dessas operações de compra você realizou venda, você apura o preço do custo médio das suas compras até o momento da venda e utiliza aquele custo médio que você obteve no dia da venda daquele ativo. E se nesse caso que a gente está olhando aqui tivesse alguma operação de venda da Allos, enquanto o custo médio estava a R$ 21,20, por exemplo, você utiliza esse custo médio. E em seguida, com as novas operações de compra, você vai atualizando o seu custo médio por ação. Feito isso, a gente volta aqui no programa da declaração do imposto de renda e só reforçando que a gente está aqui na aba de bens e direitos, vem no grupo 03, que é o grupo de participações societárias, seleciona a primeira opção, 01, ações, inclusive as listadas em bolsa, informa o CNPJ da ação, que você pode obter aqui no Google, pesquisando por CNPJ das ações e buscando aqui em qualquer um desses sites que já fizeram um compilado das ações listadas em bolsa. Então a gente procura aqui pela empresa Allos e tem o CNPJ para informar na declaração de imposto de renda. Na discriminação você pode informar a compra de 12 mil ações da Allos SA com um custo médio de R$ 21,16. Em seguida, clica aqui na opção que é um ativo negociado em bolsa, coloca o ticker da negociação, a Allos Case, e o valor total comprado de R$ 253.942. Feito isso, e já com o informe de rendimentos da Allos em mão, você pode vir aqui diretamente no informe de rendimentos isentos e declarar o total recebido de dividendos. Eu ainda não estou com o informe em mãos, mas a gente pode informar aqui o valor de R$ 1.000 em caráter de exemplificação e informar o nome da fonte pagadora aqui, a Allos SA. Da mesma forma, se também teve pagamento de juros sobre capital próprio, você vem aqui e informar rendimentos exclusivos e informa o valor total pago pela empresa durante o ano. E aí vamos destacar que pelas regras atuais, se você obteve lucro em uma venda que totalizou até 20 mil por mês, você está isento do pagamento de imposto de renda. E essa isenção ela é válida exclusivamente para as ações. Então, se você tem investimento em outros ativos de renda variável, como FIIs, fundos de investimento de qualquer tipo, inclusive os ETFs, investimentos em BDR, nenhum desses outros ativos usufruem desse benefício que as ações possuem. Se você fez uma venda de R$ 20 mil e essa venda teve um lucro de 5 mil, esse lucro é isento. No entanto, se você fez uma venda de R$ 20 mil e 1 centavo, ainda que tenha tido um lucro inferior de, por exemplo, R$ 3 mil, esse lucro ele é tributado numa alíquota de 15%. Em casos de operação de swing trade, que são aquelas operações que não tem compra e venda no mesmo dia. Para a gente entender isso aqui melhor, vamos na aba aqui de renda variável, clicar em operações comuns /day trade, e aqui o primeiro entendimento que a gente tem que ter é separar as operações comuns do day trade. Day trade são todas aquelas operações que tiveram início e fim no mesmo dia, com a mesma corretora. Se você comprou e vendeu ações no mesmo dia, essa operação é considerada day trade e em caso de lucro, seja ele de qualquer valor, você tem um imposto a pagar de 20%. Já as operações comuns são aquelas caracterizadas por compra e venda em dias diferentes. Ou seja, se você comprou num dia e vendeu já no dia seguinte, no mês seguinte, ela é caracterizada como uma operação comum e tem um lucro tributado em 15%.
20%. Novamente, a operação comum, caso tenha uma venda total, independentemente do valor do lucro, de até 20 mil por mês, o lucro total das vendas ele está isento. E aí destacando também que tanto para as operações comuns quanto para o day trade, o prazo para recolhimento do imposto é até o último dia útil do mês seguinte e esse pagamento deve ser feito via DARF com o código 6015 emitido no SICALC, que pode ser emitido no SICALC Web. Embora a declaração de imposto de renda seja anual, o recolhimento do DARF, fruto das operações comuns e de day trade, ele é mensal. E caso você não tenha recolhido esse imposto durante o ano de 2025, você faz a apuração do lucro, gera o DARF, vai pagar com multa e juros, mas você faz o pagamento e você já pode informar aqui na declaração de imposto de renda o valor pago, ainda que tenha sido em atraso. E uma segunda ponto de atenção que a gente tem que ter aqui são quanto às operações com prejuízo. Os prejuízos anteriores, eles podem ser compensados com lucros futuros. Então, se aqui em janeiro você teve um prejuízo nas operações de R$ 5.000, esse prejuízo, quando informado, e é muito importante que você informe, ele vem aqui para a aba de resultados e automaticamente a gente tem a informação de prejuízo a compensar no total de 5.000. Quando a gente avança aqui para o mês de fevereiro, se a gente tiver um lucro tributável, ou seja, com uma venda acima de 20 mil, de por exemplo R$ 6.000, a gente vai ver aqui embaixo que a base de cálculo do imposto foi de apenas R$ 1.000. Isso porque ele utilizou a compensação do prejuízo do mês anterior. E o mesmo vale para prejuízo de anos anteriores, desde que tenha sido declarado na declaração de imposto de renda. A gente vê aqui a aplicação da alíquota de 15%, o que ao invés de ser aplicado no lucro total de 6.000, foi aplicado apenas na base de cálculo do imposto, resultando em um valor a pagar de R$ 150. E só destacando também que, embora o prazo para o recolhimento do imposto seja no último dia do mês seguinte, se você obteve um lucro no mês de janeiro e um prejuízo no mês de fevereiro, ainda assim você não vai poder compensar, porque o prejuízo ele só pode ser compensado com os períodos futuros. Então você faz o pagamento do imposto sobre o lucro de janeiro e a partir de março você pode utilizar o prejuízo de fevereiro. E já no caso das opções, aqui depende de como foi finalizada a operação que você fez. Se você fez a negociação do prêmio da opção, basta você pegar o valor que você vendeu menos o valor que você pagou. E aí, se você apurou lucro, você calcula um imposto de 15% sobre esse lucro. Então, se você vendeu, a título de exemplificação, uma opção a 30 centavos e você tinha pago o valor de 15 centavos, você teve um lucro de 15 centavos por opção. Você multiplica aqui pela quantidade de opções que você negociou, que se forem 1.000 opções, nesse exemplo, daria um lucro de R$ 1.500 e calcula o imposto de 15%, que daria R$ 225 a pagar. Já se não houve a negociação de prêmio, mas houve o exercício da opção, basta você incorporar o valor da opção que você comprou ou que você vendeu no exercício da ação referida. Exemplificando, se você comprou uma que é uma opção de compra e existiu o exercício dessa call, basta você incorporar o valor que você pagou, que para esse exemplo a gente vai colocar aqui é 10 centavos, no valor que você pagou da ação. No caso, vamos exemplificar em R$ 20. Então você vai pegar o valor por ação pago de R$ 20, somar o valor da call, que você exerceu o seu direito de 10 centavos, e você vai ter um custo de aquisição de R$ 20,10. E já se você vendeu uma call, ou seja, você vendeu uma opção de compra e também foi exercido, o cálculo do resultado dessa operação vai ser o valor de venda da ação, vamos exemplificar aqui também em R$ 20, mais o valor da call vendida, nesse caso a gente exemplifica em 20 centavos, menos o valor da aquisição da ação, que nesse caso a gente pode colocar em R$ 15. Então, o resultado dessa operação seria um lucro de R$ 5,20. Claro que aqui, das duas situações, você pode deduzir os custos de transação que você teve. Já se você tem opções compradas ou vendidas durante a virada do ano de 2025 para 2026, basta você declarar as opções compradas na aba de bens e direitos e as opções vendidas, que são as que você pode ser exercido, na aba de dívidas e ônus reais. Avançando agora para as operações com o fundo imobiliário, a gente tem praticamente as mesmas regras e os mesmos documentos necessários que a gente viu para ações, com exceção da isenção de lucro, que como eu já tinha informado antes, só se aplica às ações. Então as vendas com lucro
rendimento dos fundos imobiliários, ainda que sejam inferiores a 20 mil por mês, elas são tributadas e nesse caso a alíquota é fixa de 20%, independente se é considerado uma operação comum ou uma operação de day trade. O prazo também é o último dia útil do mês seguinte e o DARF também tem um código 6015. Então a não isenção nas vendas até 20 mil é praticamente a única diferença que a gente tem, ou pelo menos a mais relevante, considerando ações versus fundos imobiliários. E aqui na aba de apuração mensal dos ganhos ou perdas que você teve com as operações de lucro, você também pode compensar os prejuízos desde que sejam informados. Então aqui, se a gente colocar um resultado líquido do mês em menos R$1.000 e no mês seguinte informar um lucro de R$3.000, a gente vai ver que a base de cálculo fica em 2.000 porque teve a compensação do prejuízo do mês anterior. Calculando 20% sobre os 2.000 de lucro, o imposto devido seria R$400. Nesse exemplo aqui de uma venda em fevereiro, o recolhimento deve ocorrer até o último dia útil de março. Já quando a gente vem para a declaração dos bens, ou seja, que são aqueles valores que você virou o ano de 2025 para 2026 aportado em fundos imobiliários, você busca aqui o grupo 0703 com código 03, né, que é o fundo de investimento imobiliário, informa o CNPJ do fundo e a título de exemplificação a gente vai usar o do HGLG, o Fundo Imobiliário da Pátria, informa a quantidade de cotas compradas, então, por exemplo, 300 cotas do Pátria Log FI Responsabilidade Limitada com um custo médio de aquisição de R$155. Então, em seguida, informa aqui que é um ativo negociado em bolsa, informa também o código de negociação, o ticker de negociação e informa o valor total investido. Em seguida, você pode vir aqui e informar rendimentos isentos, informa novamente o nome da fonte pagadora e informa o valor total dos rendimentos recebidos desse investimento ao longo de 2025. Então, com isso, a gente completa aqui as declarações dos FIIs e agora a gente vai para a declaração dos investimentos em renda fixa. Como eu já havia falado, se você importar a declaração autenticando via gov.br, vai ser uma mão na roda, porque provavelmente ele já vai puxar o valor desses investimentos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2025 e também os rendimentos, sejam eles isentos ou tributados exclusivamente na fonte. Se você não fez isso, basta buscar em cada uma das instituições financeiras que você tem algum valor o informe de rendimento anual. Você vai obter um documento como esse aqui. Então, esse é um informe de rendimento do Bradesco que a gente tem aqui dois tipos de investimento. Um na caderneta de poupança, que tem rendimentos isentos, e o outro em uma aplicação de renda fixa, sujeita à tributação exclusiva na fonte, ou seja, um CDB da vida. Para a declaração de bens e direitos, você clica em novo, seleciona o grupo 04 e o código varia conforme o tipo de investimento feito. Nesse caso, a gente declara primeiro a poupança, informa o CNPJ do banco, informa um investimento em poupança via o banco que declarou, em seguida informa o código do banco, a sua agência, conta e os saldos que quando você estiver declarando serão 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2025. Logo em seguida, você já pode informar o rendimento isento, que também consta no informe de rendimento, e avançar para o próximo bem, que também vai ser do grupo 04, só que com o código 02, já que ele está sujeito à tributação. Então, também informa o CNPJ do banco, informa o investimento feito e os saldos em 31 de dezembro de cada ano. Em seguida, pode vir aqui informe de rendimento com tributação exclusiva e informa o valor que consta também no informe do banco. Já quando a gente fala da declaração de investimentos em fundos de investimento, no informe de rendimento, seja do banco ou da corretora de valores que você utilizou para fazer um investimento nesse fundo, ele vai ter a discriminação de qual deve ser o grupo informado na aba de bens e direitos e qual é o código desse grupo. Então, na aba de bens, basta você vir em novo, selecionar o grupo que consta no informe, selecionar o código, que nesse caso aqui foi em um fundo de investimento de renda fixa, ou seja, tem um come cotas, informa o CNPJ do fundo, que também consta no informe de rendimento fornecido, e na discriminação você pode colocar investimento no fundo apontado conforme o nome que consta lá no informe de rendimento. Também informa aqui o saldo em 31 de dezembro de cada ano e em seguida informa também o rendimento atrelado a esse fundo. Repete aqui o nome da fonte pagadora, ou seja, o nome do fundo, e informa o valor que consta lá no informe de rendimento. Já quando a gente fala de fundos previdenciários
ou seja, VGBL ou PGBL, a gente deve relembrar a diferença entre esses dois. Uma vez que o PGBL vai deduzir o valor do imposto de renda a ser pago em até 12%, ele não deve ser declarado na aba de bens e direitos, porque é apenas uma contribuição que você faz e que vai garantir que você tenha uma renda futura, mas que não se constitui como um bem a ser declarado. Diferentemente do VGBL, que você faz as contribuições ali de maneira mensal, anual, tanto faz a periodicidade, mas que nesse caso sim se constitui um bem que você deve declarar, que não deduz o valor do IR que você tem a pagar e que você deve declarar na aba de bens e direitos. Na aba de bens e direitos, você seleciona o grupo Outros, em código, você seleciona o código 06, aponta o CNPJ da operadora do seu VGBL, informa o investimento e o nome da operadora e em seguida os saldos em 31 de dezembro de cada ano. E aí no momento em que você vai receber esse saldo de VGBL, é um rendimento tributável e essa tributação pode ser progressiva ou regressiva, a depender do que você optou no momento da contratação do VGBL, o que significa dizer que você vai declarar o rendimento da VGBL em rendimentos recebidos de pessoa jurídica ou rendimentos exclusivos tributados na fonte. Já para o PGBL, esse rendimento vai ser exclusivamente declarado em rendimentos tributados recebidos de pessoa jurídica e vai entrar para a sua base de cálculo de imposto anual em um momento futuro, no momento do recebimento, juntamente com todas as outras rendas tributáveis que você tiver. E aí, só lembrando que no caso do PGBL, para você obter essa dedução do valor do IR de até 12% do valor total do imposto de renda, você tem que fazer a sua declaração por deduções legais. Não adianta você declarar via desconto simplificado, porque você não vai poder utilizar esse benefício do PGBL. E no caso ainda do PGBL, já que você não declara aqui na aba de bens e direitos, para que ele tenha a dedução do imposto de renda efetivada, você deve declarar aqui na aba de pagamento, seleciona novo, informa o código 36 de previdência complementar, informa o CNPJ da seguradora, o nome, discrimina aqui na descrição que é um plano PGBL e informa o valor pago durante o ano de 2025. E para você conseguir também os informes de rendimento dos seus planos previdenciários, é bem comum que as pessoas utilizem os planos previdenciários dos bancos em que eles já são correntistas. Então, se você não recebeu esse informe previdenciário, entre em contato com o gerente do seu banco, entre em contato com a instituição financeira e pede também um informe previdenciário que vão estar lá as informações do que você contribuiu para o VGBL, nesse caso declarar na aba de bens e direitos, e para o PGBL, se for o caso, declarar na aba de pagamentos efetuados. Bom, vamos agora para os investimentos no exterior. E aqui, a depender do tipo do bem investido, a gente tem o grupo 06 com código 01 ou 99 para os saldos em conta corrente. Em caso de investimento de ações no exterior, as estoques, você deve utilizar o grupo 03 com código 01 para as ações. Em caso de investimentos em ETFs, REITs ou outros fundos, o grupo vai ser 07 com código 99, que é o outros. E em caso de investimento em bonds, ou seja, renda fixa do exterior, o grupo vai ser o 04 com código 02. Para todas essas classes aqui de ativos, você deve selecionar a localização, que não vai ser mais no Brasil, no país em que você está investindo, sendo que 99% dos casos de investimento no exterior acontecem nos Estados Unidos, que tem um código 249. Então vamos só exemplificar aqui um investimento em ações do exterior. Vamos colocar aqui o código dos Estados Unidos, 249, e aí a gente pode colocar aqui na discriminação a quantidade que foi comprada, assim como a gente fez com as ações que são listadas aqui no Brasil. Então, a título de exemplificação, você pode colocar aqui que comprou 3.000 ações da Microsoft com um custo médio de X reais, considerando um câmbio de X reais por dólar. Em seguida, você marca que é um ativo negociado em bolsa, coloca o ticker da estoque comprada e o valor em reais da operação. Nesse caso aqui, o recebimento de dividendos, ele é tributado com 15% em alíquota única e pode ser compensado com um imposto já retido no país do investimento, caso exista o acordo de reciprocidade, como é o caso dos Estados Unidos. Então aqui você deve colocar o valor recebido dos dividendos e o valor também já retido de imposto de renda. E em caso de venda desses ativos, ou seja, de um ganho de capital, a alíquota também é de 15% e a apuração deve ser feita sempre em reais, ou seja, a variação cambial é considerada. Já quanto às perdas
perdas, é possível que haja essa compensação, desde que o ganho tenha ocorrido no mesmo ano e ambos sejam investimentos no exterior. Não dá para compensar uma perda de um investimento no exterior com um ganho em um investimento aqui no Brasil. E por fim, se você investe em cripto, aqui na aba de bens e direitos, você seleciona o grupo 08, vamos voltar aqui a localização para o Brasil, caso a corretora que você tenha utilizado seja daqui do Brasil, e o código a ser escolhido vai variar de acordo com a criptomoeda que você fez o investimento. Então, novamente, vamos selecionar aqui o investimento em criptoativo, você marca se você faz a autocustódia ou não desse ativo. Se você terceirizar a custódia, você informa também o CNPJ do custodiante, e na discriminação é importante que você informe novamente o ativo investido, o custo médio da aquisição, e eu também coloco o valor do ativo no momento do investimento. Essa informação eu coloco porque ajuda no controle no momento em que for realizada a venda desse ativo, caso você não faça um controle paralelo em uma planilha ou qualquer outro meio. Já aqui na situação em 31 de dezembro de cada ano, você deve apontar o valor em reais do investimento efetivado. Lembrando que se você já tinha investimento em 31 de dezembro do ano passado, você deve atualizar o seu custo médio, seja para cima ou para baixo, e em caso de venda, a gente tem uma isenção, desde que o valor total vendido dentro de um mesmo mês não ultrapasse os 35 mil. Então, se você fez uma venda até 35 mil, ainda que você tenha tido um custo de 5 mil e um lucro de 30, esse rendimento é isento e deve ser declarado na aba de rendimentos isentos com o código 05. E é importante a gente destacar também que essa isenção de vendas até 35 mil por mês, elas só se aplicam caso os ativos estejam custodiados aqui no Brasil. Caso a custódia desses ativos esteja no exterior, aplica-se a mesma regra para investimento no exterior. Então é isso, eu cobri aqui as principais classes de ativos: ações, fundos de investimento imobiliário, renda fixa, fundo de investimento, investimento em previdência privada, investimento no exterior e cripto. Não dá para a gente cobrir tudo, absolutamente tudo, em todos os detalhes, mas eu deixo como dica aqui, inclusive eu vou tentar deixar na descrição desse vídeo, o Perguntas e Respostas, que é um manual que a Receita Federal divulga todos os anos, caso você queira utilizar. No entanto, eu acredito que você utilizando esse vídeo como base para a declaração do seu imposto de renda, grande parte das dúvidas gerais aí já vão estar sanadas, e qualquer outra que não tiver, é só deixar o comentário aqui embaixo, que assim que eu ver, eu deixo lá a resposta para poder te ajudar, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa o comentário aqui, ajuda no engajamento do canal, e não deixa de clicar no botão de se inscrever para não perder os próximos vídeos, tá bom? Valeu demais se você assistiu até aqui, e até a próxima.